Muito boa noite você que me acompanha aqui na live, na Rádio Metropolitana M 1070. Hoje, é exatamente 20 de maio de 2024, agora são 23h06. Já já entraremos ao vivo aqui na rádio. E já quero agradecer de mão todos vocês que acompanham esse trabalho que eu faço aqui na segunda-feira à noite. E você que acompanha a gente pelo Instagram, né? Essas lives vai ficar salvo. E agora a gente vai ter novidade, que a gente vai começar a subir essas lives no YouTube também. Então faço o convite também. Se você quiser, também você pode assistir ou aqui no Instagram, ou também lá no YouTube, que também agora nós vamos subir, depois que terminar a live aqui, nós vamos subir lá pro meu canal do YouTube, no Cláudio Padovani, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a todo mundo, estamos aqui há alguns segundos para entrar ao vivo, né? E quero agradecer hoje ao ouvinte, Ed, né? O Edilson, que mandou um tema importantíssimo pro programa hoje, ele pediu para falar sobre um vídeo, e é esse vídeo que nós vamos falar hoje sobre a importância de ressignificação, e sobre a importância de como fazer as coisas, né? E dos atendimentos sistêmicos, como que funciona isso na prática, né? Esse conhecimento de como que você pode fazer diferente, tá? Vamos entrar aqui daqui a pouquinho, né? Boa noite para o Adriano que entrou aqui online, né? E todos vocês que estão aqui conosco, né? Só para falar, eu olho aqui um pouquinho para baixo porque eu tô com outro celular aqui que eu não consigo enxergar de longe. Então, eu tenho que olhar para cá, para vocês, e olhar aqui no celular para quem eu tô falando, que daí eu consigo fazer em 2 canais. Estamos aqui há alguns segundinhos e a gente já entra online já e a gente vai conversar. Hoje o programa está imperdível, né? Algumas dicas, algumas coisas que eu quero falar, tá? Então eu gostaria mesmo que depois, se você assistir esse vídeo, você compartilhar com as pessoas. Muito boa noite, você ouvinte da Rádio Metropolitana M 1070. Boa noite você, Brasil, Paraguai, mundo. Boa noite, Walter Rodrigues. Boa noite você que me acompanha aqui na live no @Claudio S. Padovani. Muito bom estar aqui. Bom, 20 de maio de 2024, são 23h08. Valtão, como o tempo tá passando, Valtão. Uau, já estamos em maio, né? Finalzinho de maio, já praticamente, já preparando para as festas juninas e julinas, né? Que coisa. Ô Valtão, parece que teve alguém que mandou recado pra gente aí, é verdade? Será que a gente pode escutar quem tá mandando recado para nós hoje? Vamos lá. Boa noite, Dr. Cláudio Padovani. Parabéns pela apresentação do programa da Hora é Essa, segundas-feiras, aí junto com o Walter Rodrigues. Boa noite, Walter. Boa noite a vocês, ouvinte metropolitana. Fiquem ligadinhos na programação. Hoje o programa está sensacional. Um forte abraço ao Dr. Cláudio Padovani e a todos os ouvintes. Amanhã estarei com todos vocês, juntinho pela Metropolitana AM 1070, com Belém Paredes, desde Paraguai, juntinho conosco. Uma ótima noite a todos e até amanhã, ouvintes Metrô. Uau, hein, Valtão? O chefe ligou, hein? Você vê a moral que a gente tá aqui? Marcel mandando mensagem segunda-feira à noite. É muita honra, né? Brincadeira. Marcel, obrigado mais uma vez por você, pela oportunidade de estar aqui no programa da Hora é Essa, para você, para Belém Paredes, que vocês lá atrás abriram aqui a porta para mim estar aqui com vocês aqui toda segunda-feira. Foi um trabalho aí que ele fez ali, né, de me acolher. A gente foi trabalhando um trabalhinho de formiguinha, ele com a Belém. E hoje eu tô com o programa segunda-feira aqui, o quadro inteirinho, né? Então eu fico muito lisonjeado, né, por essa diretoria também da Rádio Metropolitana, que me acolheu aqui, o Maciel, a Belém e todo mundo que passou por aqui, né? É muito bom a gente receber esse recado, esse feedback. Lembrando que o programa da Hora é Essa tem amanhã, né? Vai de terça a sexta-feira com o Maciel, com a Belém, e eu de segunda-feira aqui na Rádio Metropolitana M 1070. O ouvinte que queira falar com a gente, querer aqui interagir também, antes da gente falar o telefone da rádio, né? Você quer acompanhar, ver o estúdio, ver de perto como funciona e quer também saber o trabalho do Dr. Cláudio Padovani, lembra, entra no meu Instagram, no @Claudio S. Padovani, Claudio S. Padovani, e aí que você assiste todos os programas, você tem aí o que eu falo, né, as coisas que eu faço, algumas dicas que eu dou também no meu Instagram. Então você que me acompanha aí, fique à vontade, que você pode estar entrando ali também e acompanhando a gente no @Claudio S. Padovani. Eu tô com a clínica nova aqui em Mogi também, né, antes da gente já passar para outro tema, né, eu tô com a clínica nova aqui em Mogi, tô em endereço novo, né, tô ali na Avenida Brás de Pina, 276, prédio 4, sala 12, na Vila Vitória. Só que eu só atendo por agendamento. Então, assim, eu passo até o endereço para vocês saberem onde está o meu local físico, mas geralmente é só por atendimento. Então,
Quer falar com o Dr. Cláudio, quer agendar, quer fazer alguma coisa? É no WhatsApp 11 94711 0655. O WhatsApp 11 94711 0655. Né? Eu tenho o maior prazer de falar com você, ouvinte, né? E a gente vou atender você ali da possibilidade, porque às vezes eu estou em atendimento, então eu deixo o recadinho, assim que eu liberar do atendimento, eu falo com você, a gente responde, a gente interage. Tá ótimo? Ô, Valtão, olha só, eu ia começar o programa hoje, né? Eu tenho hoje a pauta do programa, foi o ouvinte Edilson, tá? Que mandou pra gente. O Ed, inclusive, foi o personal que participou aqui uma vez passada aqui no programa. E ele mandou um vídeo muito legal pra gente fazer uma reflexão aqui. Ele pediu para que eu fizesse essa reflexão hoje. E essa reflexão eu vou fazer na segunda perna do programa. Por quê? Na primeira perna do programa, eu falei a semana passada, inclusive sexta-feira, que eu estava fazendo um trabalho voluntário lá com as vítimas do Rio Grande do Sul, através do Instituto Lucas Naves, né? E eu queria, aqui nesses poucos minutos que eu tenho aqui antes da gente ir para a primeira perna do intervalo, eu queria passar para vocês o que está acontecendo lá, né, numa visão terapêutica. Gente, realmente assim, é uma coisa que a gente tem que parar e pensar, né, muitas coisas mesmo. Principalmente a essência do ser humano. Sabe por quê? Valtão, olha o seguinte, eu tive a honra de atender algumas pessoas de lá, né, já direcionaram esses atendimentos, né, e eu estou fazendo voluntário, então assim, a gente pega os horários ali que dá para a gente atender as pessoas, e eu estou fazendo. Inclusive, final de semana, eu fiquei final de semana inteiro atendendo para poder ajudar essas pessoas. Né? Sábado, eu fiquei sábado o dia inteiro atendendo, e realmente é o seguinte, pessoal, a gente não está tendo ideia, a gente não está tendo a ideia do tamanho do problema que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. A gente pensa que a gente sabe, Walter? A gente às vezes vê pelas redes sociais, né, algumas coisas, mas o que está chegando para a gente aqui não é um décimo do que está acontecendo lá. É muito grave a situação. É muito grave. Né? Então, assim, eu não vou falar os processos terapêuticos que a gente fez, mas eu vou falar, por exemplo, alguns traumas que a gente está vendo. Né? As pessoas estão entrando em trauma, em bloqueio, Valtão. Olha só, pelo simples fato de estar morando no terceiro andar do prédio. E as suas coisas estão salvas. Enquanto os seus vizinhos de baixo perderam tudo. E o looping da pessoa é questão assim, do merecimento. Né? Como que eu vou fazer? Eu não posso, eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar, eu tenho que ajudar. Muitas das pessoas que eu peguei esse final de semana foi nesse sentido. Eu tenho que ajudar, mas eu não sei como ajudar. Mas a pessoa ali já fez tudo que poderia. Entende? Então, o pouco que ela tem, ela se sente culpada porque ela tem aquele pouco. E isso está gerando trauma nas pessoas. Olha o volume da questão que está chegando. Né? Outra pessoa que eu atendi lá, né, era assim, traumático a sessão, porque ele também estava numa situação confortável, mas ele perdeu tudo. E ele queria voltar para sua casa, porque também era um apartamento, e ele queria voltar porque estavam saqueando todas as casas. Só que ao saquear as casas, ele teria que voltar e não teria condições de voltar para o seu emprego, porque ele tinha um emprego. E no emprego dele já estava funcionando normal. Mas ele não tinha condições de voltar para a casa dele e estava morando num abrigo provisório, porque se ele voltasse para a casa dele para defender a casa dele, ele não teria como sair de lá. Porque ele teria que ir de barco, encarar a casa, ficar lá isolado, mas ele teria que ficar por lá e não conseguiria mais trabalhar. Então a dúvida dele, a angústia dele era: o que eu faço? Eu trabalho para tentar pelo menos garantir meu emprego, ou eu volto para minha casa, fico numa situação de risco para defender o meu patrimônio, para defender as minhas coisas, porque ele tinha coisas de valores, inclusive coisas de filhos, essas coisas, né, que para ele tinha muito valor. Então, e realmente essa é uma das coisas que está acontecendo lá, que está sendo muito grave. Não foi uma, não foi duas, não foram três pessoas que falaram isso comigo, né? Nessas questões, as pessoas estarem invadindo, que terem gangues invadindo as casas, pessoas já perderam tudo, né? E as pessoas estão invadindo, estão levando, furtando as coisas dentro das casas lá. Então, assim, é uma situação bem grave, né? Outra que eu atendi também, falta d'água, é muito grave essa falta d'água, né? As pessoas, assim, estão compartilhando o pouco de água que chega lá, porque também as coisas estão sendo racionadas, as doações estão indo com volume, mas em compensação essas doações estão sendo racionadas. Então, está sendo liberada a conta-gotas as coisas para poder dar para todo mundo. Então, as comidas também é a mesma coisa. Então, se as pessoas vão em pontos de referência do governo, é uma coisa. Se as pessoas vão em ponto de
de liberados são outras. Então, assim, a gente está atendendo lá, a gente está escutando certas coisas, então, realmente, a coisa está muito grave. Por que eu estou falando isso? Porque realmente é emocionante a gente escutar o relato dessas pessoas, né? A gente estar disponível para escutar essas pessoas, para escutar os traumas, né? Teve outras que perdeu seus animais de estimação, que foi a água chegou assim, subiu 1 metro, a questão de 15 minutos. Foi assim, impressionante. Diz que ela pegou, foi o tempo dela sair correndo, perdeu o gato, perdeu o cachorro, tudo, porque a casa dela ficou debaixo d'água. E se ela não saísse correndo, ela ia se afogar também junto com os animais. 15 minutos. 15 minutos. Você imagina você perder seus bens em 15 minutos. Tá? Então, assim, são essas situações que a gente está falando aqui nesse primeira perna do programa, para você ouvinte, assim, continue ajudando. Continue ajudando. Pô, já doei, já fiz. Ajude um pouquinho mais, né? Agora eles estão com um problema de frio, Walter. Aqui em Mogi, a gente agora que está no estúdio, está 25 graus. Mas lá na rua já estão com 18, 17 graus na rua. Então, assim, tá gelado. Né? Então, imagine lá que tá dando 7, 6 graus. Tá muito gelado lá. Então, cobertores, travesseiros, produtos de higiene pessoal, né? roupa íntima também, o pessoal tá pedindo bastante. Então, dentro do possível, gente, vamos continuar ajudando. Porque, assim, não é que abaixou a água que as pessoas não vão precisar. São, no mínimo, Valtão, 3 meses. 3 meses, no mínimo, para poder as coisas acontecerem. Tem estados, tem cidades que estão extremamente isoladas. Né? Então, 3 meses para a gente voltar para essas pessoas poderem começar a respirar as coisas. E uma das coisas que estava acontecendo também, antes que a gente vá para o intervalo, é o seguinte, estavam lembrando também que as pessoas estão sendo convidadas a voltar para as casas, mas a enchente levou tudo. Então as pessoas estão voltando para casa, mas não tem nem fogão, nem geladeira, nem panela para poder cozinhar, porque nem comida, não tem nada. Não tem dinheiro para comprar, e mesmo que tivesse dinheiro para comprar, não tem onde comprar. Então a situação realmente é uma situação de caos. Então, gente, por favor, continuem colaborando, continuem aí com a gente, né, fazendo essas campanhas, porque realmente a questão lá, eu estou continuando atendendo as pessoas, Walter. Hoje a gente, inclusive, eu tenho um atendimento de mim para a rádio, do pessoal lá do Rio Grande do Sul. A pessoa não pôde entrar comigo hoje, porque simplesmente na hora estava com problema de energia elétrica, estava instabilidade de energia elétrica, e o sinal do telefone também estava oscilando porque não tinha energia. Então a pessoa falou para mim, olha, se eu falo com você, acaba a bateria, eu não consigo falar com mais ninguém, e eu não sei quanto tempo vai demorar para essa energia voltar para poder ter o celular. Então, ela até falou rapidinho comigo, olha, não vou conseguir. Aí nós remarcamos, regendamos para outro dia para ela poder fazer o processo terapêutico. Então, é desse nível que está acontecendo as coisas lá. Então, gente, vamos continuar apoiando, vamos continuar participando da campanha, né, das arrecadações, porque realmente o pessoal de lá está precisando. E é tudo, gente. Desde bens e também muito ombro amigo, porque essas pessoas estão precisando desabafar. Então, realmente, terapeutas, psicólogos, gente, quem puder ajudar essas pessoas, por favor, faça, porque realmente essas pessoas estão precisando. Não é uma questão de vamos passar. E é uma coisa que agora vai começar a pegar. Então, os processos terapêuticos, os processos de ajuda, aqui para frente o negócio vai complicar ainda mais, porque a água está baixando, corpos estão aparecendo, famílias estão ali sendo procuradas e sendo localizadas. Então, é aqui para frente que o negócio vai ficar complicado. Tá certo? Voltão, são 23 horas com 20 minutos. Vamos para o nosso primeira pausa e a gente já volta? Então vamos lá. Vamos aqui para a minha live. Boa noite, Cris. Olha, a Cris Sumimoto entrou também. Boa noite, Cris. Deixa eu ver quem mais está aqui na live. Cris mandou boa noite. Deixa eu ver aqui. Oi, Ed, boa noite também para você. Adriano. Boa noite para todo mundo que me acompanha aqui. Né? Olha só, hoje eu estou fazendo essa primeira perna do programa que eu queria falar um pouco desse relato das pessoas do Rio Grande do Sul, porque parece chato, parece que maçante toda hora, gente, mas é uma questão humanitária nesse primeiro momento, né? E a gente que mexe com o ser humano, a gente que mexe com desenvolvimento humano, com mente humana, a gente sabe quanto isso é necessário. Né? Nós aqui não temos, infelizmente, nós não estamos tendo o alcance do quanto problemático está isso lá. Então a gente precisa realmente fazer o nosso projeto social, fazer as nossas conexões, ver o que a gente pode ajudar. Né? Não precisa ser simplesmente financeiro, a gente pode ajudar de outras formas. Né? Então tem N formas, o pessoal aqui em São Paulo tem locais que estão pedindo para pessoas para ajudarem a carregar as coisas, né? Para poderem também, tem pontos de arrecadação, né? Para ajudar a fazer a arrecadação e destinar para algumas empresas que estão destinando essa carga para o Rio Grande do Sul. Então assim, ajudar
não falta. Tem o pessoal do Pablo Marçal lá também em São Paulo que está pedindo para caminhoneiros, né, que tenham carreteiros, que tenham lá para ajudar eles, tem muita carga parada lá para remeter isso para o sul. Então assim, gente, para ajudar, basta você querer, que ainda tem bastante local, bastante lugares para ser colocados a sua mão de obra, coisas para ajudar. Né? Tem coisinha antiga aí, às vezes sem usar, tal, tá bom estado, pô, doa. Né? Esse momento é o momento certo para fazer isso. Tá? Estamos entrando em frio também, a gente logo logo vai entrar com a campanha da agasalho aqui em São Paulo, né? Para os moradores de rua também. Então a gente precisa realmente adequar aí para a gente atender todo mundo. Vou dar uma boa noite aqui para Silmara Esponda. Boa noite, Silmara. Espero que esteja tudo bem aí. Obrigado por estar na live aqui também. Né? Fico muito feliz aí da participação de todo mundo. Lembrando que hoje, ó, faça como o ouvinte Edilson. Ele viu um tema relevante, mandou para mim. Né? Já na volta já vou tratar esse tema. Fique aqui. E aí, se você tem temas, sugestões, temas, alguma coisa que você entende que é relevante, manda para mim aqui no direct, que eu realmente vou fazer o que vou que nem hoje. Hoje o programa foi baseado nesse vídeo que ele me mandou, para que eu pudesse comentar e a gente fazer uma conversa online aqui. Então você ouvinte, mesmo você que for assistir depois, o programa não está online, vai ficar disponível no Instagram e depois vai lá pro YouTube. Se você quiser, mande também as suas perguntas, mande suas sugestões aqui, que a gente com certeza vai fazer o melhor programa para você, que esse é o nosso foco. Deixa eu só dar uma gestada aqui faltam 2 minutinhos ainda, então a gente tem bastante bate-papo aqui. O programa hoje, eu vou falar, muitas vezes as pessoas falam com relação à ressignificação do passado, lixos emocionais, né, padrões. E hoje o programa, este vídeo que o Edilson mandou para mim, vai tratar justamente essas questões de constelação familiar e ressignificações familiares. Então, esse que é o nosso enfoque. Boa noite, Coutinho, que acabou de entrar. Muito obrigado pela sua presença aqui também. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, nesse vídeo, vocês vão ver, é um vídeo que é lá do pessoal do Embrulha para Presente, né, que é sensacional, ele faz o burrão, faz uma série de coisas lá. Eu gosto muito do conteúdo desses vídeos, que faz a gente refletir. Né? E o vídeo de hoje está sensacional, eu quero que você acompanhe, a gente vai subir online. Né? Depois procurem esse vídeo lá no canal do Embrulha, né, que é sensacional, mas é uma baita de uma reflexão, é um baita no conteúdo que a gente para, respira e pensa. Né? Então eu vou lançar esse vídeo, a gente escuta ele, provavelmente a gente tem uma outra perna de intervalo que é às 23h30, né? E aí a gente continua depois fazendo a nossa reflexão para encerrar o programa. Deixa eu ver que agora a gente está voltando. Eu acho que está voltando. Estamos de volta. Eu estava conversando aqui no pessoal do Instagram, né? Primeiro, ouvinte, se você quiser entrar em contato com o Dr. Cláudio também, o telefone da rádio está ativo hoje, né? É o 11 94799 2888. É isso mesmo, Altão? Mudou? Não, eu não tenho 9, olha, eu só tô falando, tem que aprender. É o 11 4799 2888. Eu falei para ver se o Valtinho tá prestando atenção. Não é WhatsApp não, gente, é o telefone direto aqui da rádio. É o 11 4799 2888. Se você quiser falar com a gente aqui, o telefone está aberto para a gente poder falar. Hoje, Valtão, eu vou colocar o áudio já, porque daí a gente vai fazer os dois pernas, porque às 11h30 a gente para, a gente continua nesse tema, que é importantíssimo. O Edilson mandou esse vídeo para mim, é do pessoal lá do Embrulha para Presente. Ele faz, o canal é um canal de humor, e ele faz paródias, que é o famoso burrão. Né? O burrão é uma pessoa que foi reprovada na 5ª série, e aí todos os colegas antigos, né, dele lá, ele ficou tirando sarro dele, porque o burrão não tem a 5ª série, ele não teria competência para fazer certas coisas. E ele sempre tem uma lição de moral em cima daquelas pessoas. Só que esse vídeo de hoje é o burrão com o filho dele, né, mas talvez não seja na situação do burrão, mas sim numa situação de meditação. Vou colocar o áudio aqui agora, vocês acompanham comigo, porque esse vídeo tem questões sistêmicas que o pessoal sempre pergunta, e uma questão de ressignificação. Então, vamos prestar atenção nesse áudio, né? E depois, quem quiser, depois procura lá no canal do Embrulha, que realmente esse vídeo é sensacional. Vamos pro áudio lá? Leona, Vlamir. Opa, esse não. Se engasgou. Vamos lá. Só tô finalizando aqui. Aí o papai
papai já joga com você. Vai montando aí o botão pra gente. Já montei. Papai tava com vontade de jogar Ludo. Vamos de Ludo? Ai, Ludo. E se a gente jogasse dominó, que é mais rapidão? Pô, dominó é legal, cara. Ei, monta aí. Ai, dominó. Tá, só vou no banheiro e já volto, filho. Vai aí. Pronto, filho. Vamos jogar? Bora? Bora sim, pai, vamos jogar. Só um minutinho aqui, tá? Que eu tô meio sem tempo. Preciso responder isso aqui. Mas vai montando o botão aí, pai. Já montei, filho. Mas botão não, né, pai? Ludo é legal. Vamos de Ludo hoje, botão Ludo. Filho. Ludo. Vamos jogar sim, tá? Só tô finalizando isso aqui e aí vambora. Vamos jogar muito. Você vai ser o vermelho? Vamos de dominó, pai. Não é mais rapidão, Ludo, eu tô meio de saco cheio. Filho. Dominó. Vai jogando então, pai. Vai jogando que eu vou no banheiro rapidinho. Quer saber, pai? Vamos jogar, vai. Bora. Tarde inteira. Vai, essas aqui são minhas? É. Então, ó, dupla de 6, eu começo. Ô, louco, rapaz. 2, 6. Tá aí, olha, esse vídeo é sensacional no canal do Embrulha. O pessoal pediu, né? O Ed mandou esse vídeo pra gente poder realmente discutir sobre ele. Então eu recomendo para você, depois, se você queira assistir esse vídeo, que ele é sensacional. A primeira perna é o pai falando com o filho pequenininho, né? O filho ali pedindo para brincar com o pai, pedindo atenção pro pai, e o pai ali distraído e não deu essa atenção pro filho. E aí a gente tem o primeiro corte que o pai vai ao banheiro, né? E aí quando ele volta do banheiro, ele já está idoso, né? E o seu filho grande sentado à mesa. E aí começa a segunda fase, que é o filho repetindo exatamente a mesma postura com o seu pai, né? Invertido, em espelhamento. Só que o final é que o filho, ele simplesmente fala, olha pai, então hoje vamos fazer diferente, eu vou sentar aqui, eu tiro a tarde para o senhor, então a gente faz jogar. E aí ele termina esse vídeo, esse áudio sensacional. Então tá lá no canal do Embrulha, é muito legal esse vídeo, tá? Eu recomendo que vocês depois assistam esse vídeo, porque ele é extremamente impactante. E hoje, eu vou voltar explicando por que esse vídeo é importante para o nosso contexto de hoje, porque a gente tem aqui 1 minuto, a gente tem a questão da nossa pausa também para as 23h30. Então, só assim, na constelação familiar, rapidinho, só para explicar, nós temos a repetição de padrões. Então, quando eu pego e vejo esse áudio, fantástico, a primeira coisa que eu tenho é a reprogramação, ou seja, o filho, ele aprendeu exatamente igual, ipteris literis, como seu pai o tratava. E aí a gente tem uma situação espelho, né? E muito provavelmente, quando a gente vai falar em sistêmico, nós falamos que este padrão, por exemplo, pode ser aquele filho repetindo com o neto. Só que aqui a gente tem um padrão de repetição, né, entre pai e filho e pai, mas provavelmente se o filho não tomasse consciência daquilo, provavelmente ele estaria levando isso para o seu neto. Bom, são 23h30, a gente já volta conversando sobre isso. Para o pessoal do Instagram fica comigo, o pessoal da rádio, vamos para o nosso intervalo e já voltamos. Gente, esse vídeo é sensacional. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, ó. Entrou mais gente aqui na live, entrou deixa eu ver aqui quem entrou aqui. Tatiane Nunes entrou, Coutinho entrou, Silmar Esponda, Cris, muito obrigado, vocês estão participando com a gente aqui. E como eu falei, esse vídeo, realmente, procurem para ver. Tem tudo a ver com padrões, tem tudo a ver com ressignificações, tem tudo a ver com situações que a gente está tendo hoje no dia a dia. E aí a primeira coisa que eu falo para você aqui na live é o seguinte, é o tempo de qualidade. Como que você está tendo o tempo de qualidade com as pessoas com que você ama? Hoje nós temos o celular aqui, inclusive você está assistindo no programa aqui na live hoje, comigo aqui. Veja, mas o quanto tempo você está tomando das pessoas que estão do seu lado porque você está conectado com o celular? Quanto tempo às vezes você está vendo um vídeo, você está jogando, você está fazendo um monte de outras coisas e você realmente não está observando que esse tempo é único e você está desconectando das pessoas que estão ao seu lado porque você está fazendo outras coisas
e você não está percebendo que o tempo está passando, e a pergunta que fica, quanto tempo você acha que você vai ter com aquela pessoa? E aí, trazendo para a reflexão no Rio Grande do Sul, quanto tempo que aquelas pessoas que estavam no Rio Grande do Sul achavam que teriam com seus parentes, com seus animaizinhos, com suas coisas? Quanto tempo você acredita? Eu falei aqui o relato, né? Boa noite, Robson. Boa noite, muito obrigado por você estar aqui. Quanto tempo você acredita que aquelas pessoas, em 15 minutos, quanto tempo que essa vida dessas pessoas mudou em 15 minutos? O que essas pessoas ali, por conta, às vezes, de uma desconexão, elas perderam? Quais coisas, quais histórias que elas deixaram de contar por conta daquela tragédia? Então, este vídeo do canal Embrulha para Presente aí, que é fantástico, que são as duas passagens do pai com o filho, depois o filho com o pai já adulto, fazem essa reflexão com a gente. Nós estamos muito tempo conectados com os nossos celulares, com outros contextos, com o telefone. E assim, essa paródia, inclusive, até para a gente poder pontuar, isso é uma coisa antiga. Antigamente a gente falava com o pai com o jornal, depois isso foi para o pai com a televisão, e hoje nós estamos falando com os celulares. Então a nossa atenção geralmente está sendo dividida com outras coisas, né? Hoje mais ainda com o celular, mas ela sempre foi dividida, isso também é uma reclamação muito constante na terapia, que são os tempos de qualidade. Os nossos pais não nos dão atenção, os nossos pais sempre estão ocupados, os nossos pais sempre estão fazendo algo. E aí a gente passa para o nosso cotidiano. Será que é só os nossos pais? Será que as pessoas que estão ao nosso redor também não merecem um pouquinho do respeito de a gente poder sentar e fazer nosso trabalho de qualidade? Com o nosso trabalho de conexão? Quanto tempo? 4? Temos 4 minutos ainda, então temos tempo. Tem 4 ainda, né? Então, tá. Temos 4 minutos aqui ainda, então a gente consegue conversar à vontade. Então essa reflexão simplesmente nos conecta. Gente, eu estou fazendo aqui meu ao vivo porque aqui é o seguinte, é o tempo inteiro assim, a gente tem que conversar lá com a mesa, né? É meio que dinâmico aqui. Então agora eu tenho 4 minutos, a gente tem 4 minutos para a gente ficar conversando aqui. Então assim, você imagina uma tragédia, essas pessoas depois vão ficar traumatizadas pelo tempo que poderiam ter de qualidade com as pessoas e não vão ter mais. E aí a gente tem com os amigos, às vezes até na academia, muito comum isso também na academia, a gente repara as pessoas, elas estão ali naquele local, mas talvez elas não estão ali conectadas com aquilo que ela foi fazer, né? Vamos fazer 2 em 1, né? Vamos fazer ali, vamos estudar e vamos treinar, mas muitas vezes aquelas pessoas às vezes estão desconectadas até do propósito que elas estão fazendo na academia, né? Muitas vezes você vê a pessoa ali 5, 6 minutos sentada no mesmo aparelho, quer dizer, que atividade física ela está fazendo ali? Ela está ali no celular pendurada, ela perde a noção do tempo e espaço. E aí a gente, exatamente esse é o contexto. E aí a gente entra exatamente na situação do vídeo. Filho, vamos jogar? Pai, mas já está pronto. Quanto tempo passou para ele perceber que aquilo estava pronto? Quanto tempo será que aquela criança pediu a atenção do pai? Então, são essas formas da gente entender, essas formas da gente estudar, que eu faço reflexão para você, ouvinte. Não temos tempo. Não temos tempo para a gente se arrepender. Vamos ter o tempo de qualidade com as pessoas. Se você está ali sentando para jantar com a pessoa, jante com a pessoa. Se você está tendo o seu tempo, não, tudo bem, é o meu tempo, vou estar sozinho, beleza, é o seu tempo sozinho. Estou num evento social, poxa, deixa o celular de lado, vamos, que tal, olhar para as pessoas, vamos nos socializar de novo, vamos fazer algo que era muito antigo, muito valioso antigamente, que era conversa, olho no olho, pessoa conectada, prestando atenção, ouvindo com qualidade, brincando, fazendo atividades, né? Aquelas brincadeiras sadias. Antigamente o pessoal brincava, jogava truco, jogava um monte de coisa. Eu lembro que na minha época de infância, juntava a família inteira, tinha os músicos em casa, ficava todo mundo cantando, tocando. Era uma coisa sadia, ficava a tarde inteira ali, o pessoal, todo mundo conectado, brincando, todo mundo junto. Isso vem se perdendo ao tempo. Esse significado de estarmos juntos, sentarmos à mesa, brincarmos, isso a gente tem perdido. E aí, este vídeo de hoje que o Ed mandou, realmente é um presente para você, ouvinte, e para nós aqui. Porque realmente, não sou o dono da verdade, mas precisamos parar e pensar com isso. Deixa eu ver, acho que já estamos voltando. Tem mais um minutinho. Mas está fazendo sentido o que eu estou falando? Se estiver fazendo sentido o que eu estou falando, manda um coraçãozinho para mim saber que para vocês está tudo certo aí, está atingindo vocês. Que estou falando nenhuma besteira. O Robson mandou palma para mim aqui. Obrigado, Robson. Obrigado. Isso para mim é muito importante, né? Então,
vamos voltar aqui, a gente tem mais uns 15 minutinhos de programa, então eu vou conversar mais algumas coisas com relação aí, né, a essa outra reconfiguração sistêmica. Então eu vou falar algumas coisas de direito sistêmico, pensamento sistêmico, de reprogramação de posturas também de padrões. Isso a gente vai conversar agora na volta do programa. Né? Mas eu falei com vocês aqui, o brinde, para quem está aqui no Instagram, é justamente do tempo de qualidade. Como que nós estamos fazendo com o nosso tempo de qualidade. E aí, né, pessoal do programa, a gente vai falar sobre o tempo sistêmico, pensamento sistêmico e sobre reprogramação de padrões. Então, fica aí que a gente já volta aqui e já conversa rapidinho. Deixa eu molhar minha goela que a gente já vai voltar já. A voz está rachando aqui por conta do ar seco e frio aqui. Vamos lá, estamos voltando. Estamos voltando, isso aí. Estamos de volta, são 23 horas com 37 minutos. Voltão, tava num bate-papo aqui, tava falando desse mesmo vídeo do tempo de qualidade, né, com o pessoal aqui no Instagram. Eu quero acompanhar o Dr. Cláudio Padovani no Instagram, como que eu faço? @Cláudio S. Padovani, tá? Então, a gente tava batendo um papo aqui, voltamos. Quer assistir integral, tá lá no meu Instagram, só entrar lá. E agora eu vou subir essa conversa pro YouTube, né? Amanhã já vai pro YouTube esse programa integral para você assistir, ou aqui no Instagram ou no YouTube. Voltão, e aí a gente tá falando do programa de Embrulha, para quem entrou agora e não tá sabendo o que nós estamos falando, a gente tá falando de um vídeo aqui que o ouvinte, o Edilson, mandou pra gente aqui para eu comentar, né? São duas fases, é o pai falando com o filho e vai enrolando o filho porque ele estava ocupado com o celular, e aí toda hora o filho pedia para jogar com ele, fazer um jogo, ele falava para fazer outro jogo, e aí no contexto ele falou, olha filho, deixa aí montando, vai segurando que eu vou no banheiro e já volto. Quando ele volta, ele já está idoso e o filho está adulto, e aquele padrão ele se repete, né? Só que agora é o filho que fala exatamente as mesmas coisas para o pai, né? Só que no final do vídeo, né, o filho fala ao pai, vou fazer diferente, vou ficar a tarde inteira com você, vamos jogar, vamos se divertir. Esse vídeo está lá no canal Embrulha, tá? É um vídeo sensacional, tá? Eu aconselho que você vá. E eu trouxe para o programa hoje por conta do seguinte, nós abrimos o programa hoje falando do pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? E falei um pouquinho do tempo de qualidade, né? O pessoal que estava na live estava falando do tempo de qualidade, ou seja, como que você está fazendo com conexão com as pessoas que você ama. Você ali, às vezes, antigamente estava lendo jornal, agora era televisão, e hoje nós temos o celular, que a gente não tem mais o tempo de qualidade com as pessoas. E a reflexão primeira era aquelas pessoas que perderam tudo, inclusive os seus familiares. Se elas tivessem noção que naquele dia, naquele horário, elas iriam perder tudo, inclusive os seus familiares, será que elas iriam perder tanto tempo assim conectadas com os celulares? Ou elas dariam mais atenção para o tempo presente e olhando para as pessoas e valer a pena aquele tempo que você está ao lado das pessoas? Essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão, que eu acho que é importantíssima aqui, olhando a questão de constelação familiar e sistêmicas, tá? É o padrão do pai e do filho. Ou seja, a gente fala muito sobre isso, Valtão, dos filhos que imitam os pais, né? Então o filho vê o que o pai está fazendo, aquilo serve de exemplo, e o filho depois vai repetir aquele padrão, também com os filhos dele, tá? No caso desse vídeo, né, fantástico, nós temos ao inverso. O filho, então, ele conecta aquela verdade, ele vê o exemplo do pai, e quando ele vê, ele está no automático repetindo exatamente o mesmo padrão. Seria interessante se fosse com o filho, né, que a gente teria uma repetição de padrão. E é mais ou menos isso que acontece quando a gente olha a constelação familiar e pensamento sistêmico, dos destinos das famílias. Então vejam, aquele pai provavelmente deve ter recebido isso do avô, o avô provavelmente passou, porque o avô naquela época provavelmente ou era jornal ou era televisão. Se for olhar para o bisavô, pior ainda. Então a gente tem ali uma repetição. Então o bisavô ensina o avô, programou o avô. O avô no pai vai automático, e o pai com o filho vai mais automático ainda. Então nós temos ali uma repetição de padrão sistêmico que não é uma coisa proposital, é uma coisa por amor e lealdade àquele sistema. Isso já é um padrão familiar incutido naquela família, e aquilo então repete para os demais, certo? Então, primeira sacada desse vídeo, né, quando a gente olha aqui para um lado do pensamento sistêmico, é simplesmente a gente conectar que isso, lembrando, sempre é por um amor ao sistema, ou por lealdade invisível, ninguém ali fez de propósito, mas ali é uma lealdade invisível por algo que aconteceu.
Antigamente nós tínhamos jornal, depois televisão, agora nós estamos com celular. E no futuro, nossos netos, nossos filhos e nossos netos vão saber que realidade que vai ter. Muito provavelmente, né, as coisas se repetem com outras formas, como nós vimos aí. Poderia ser jornal, agora... Antigamente era rádio, já jornal, rádio, agora nós temos aí, né, o celular. Então, primeiro, tempo de qualidade. Segundo, padrões de repetições sistêmicas. Isso é uma coisa normal de acontecer. Nós temos esse exemplo, mas milhares de exemplos nós temos também. E, inclusive, olha só que é importante isso. A forma, às vezes, que os pais se tratam vão fazer com que os filhos também sigam o mesmo exemplo de tratamento quando eles forem ter um relacionamento novo. Então, olha só. Padrão, repetição, por exemplo. Ah, meu pai trai a minha mãe. Olha, meu pai, ele discute com a minha mãe. Olha, meu pai agride a minha mãe. Não estou justificando, tá, gente? É uma possibilidade isso. Não é uma coisa, uma verdade absoluta, né? Então, o futuro e hoje é relacionamento à distância Wi-Fi. Nós temos, inclusive tem um filme também, do pessoal, acho que é do Wall-E, é o Wall-E, né? Que fala exatamente isso, que é exatamente essa proposta, né? Que a gente está falando aqui. As pessoas estão sentadas, né, numa esteira, andando para baixo e para cima dentro daquela nave, com o monitorzinho, as pessoas não fazem nenhuma atividade física, e o colega está do lado, elas ficam conversando ali, né? Exatamente pelo monitor ali, né? E ali tá tudo certo. E é uma coisa que já acontece hoje, né, Cris? As pessoas estão um do lado do outro mandando mensagem pro outro para poder, né, conversar. A pessoa tá do lado, em vez da pessoa, ô fulano, e aí? Não, a pessoa fica mandando um WhatsApp para poder fazer o retrato, né? E aí eu tô falando das repetições sistêmicas, então nós temos inclusive isso. Então, por exemplo, essas programações, elas ficam. E a criança de 0 a 7 anos, o cérebro da criança funciona como uma esponja. Então, tudo aquilo que é programado dos pais do 0 aos 7 anos fica programado lá dentro do inconsciente da criança. E essa criança, então, tá, ela vai seguir esse padrão porque ela foi programada para isso. Então, essa primeira fase do programa aí, para a gente poder falar de sistêmico, é exatamente isso. Lembrando sempre que são lealdades invisíveis, ninguém faz de propósito, e isso tudo é feito por amor. Então, sempre lembrando, não é que vai acontecer. Não, pode ser que se aquilo para a criança não fez valor, não gravou dentro da criança, pode ser que para ela não vai repetir. Mas existe sim uma grande possibilidade de acontecer exatamente da forma que aconteceu no vídeo do burrão lá, né? Então essa é a primeira dica que eu queria trazer para vocês, que realmente isso é impactante, tá? O segundo modo do filme, que eu acho que é a virada de chave, que é legal, que a gente também está falando da reprogramação de sistemas, né, e reprogramações de padrões. Veja só, isso que é o grande legal quando a gente fala em constelação familiar ou fala em pensamento sistêmico. São esses movimentos que fazem a pessoa virar a chave e dar um start dentro da pessoa, como que se a pessoa acordasse. Foi exatamente no final do vídeo como aconteceu com o filho do burrão. O que aconteceu? Ele percebeu que ele estava fazendo exatamente a mesma coisa que o seu pai fez com ele, só que em espelhamento. Agora ele estava devolvendo ao pai aquele mesmo tratamento. E ao acordar daquele transe, né, ele pôde então acolher aquele destino com amor e fazer diferente. Isso é extremamente importante. Porque muitas vezes, quando a gente fala em pensamento sistêmico, fala em constelação familiar, Valtão, as pessoas ficam, mas é algo místico. Não, a ferramenta sistêmica é justamente fazer esse tipo de coisa. Então a pessoa está ali, conectada com aquela lealdade invisível. Quando você faz o procedimento, você começa a questionar, olha, mas como que era o tratamento? Tá, você está reclamando do seu pai, mas como que era o tratamento do seu pai com o seu avô? Como que é? Você consegue entender como que era isso? Como que funcionava essa relação com eles? Como que funcionava? E aí, quando você traz essa consciência de como era, principalmente a gente tem muito isso com cobrança de amor, viu, Valtão? O amor do meu pai. Meu pai nunca me deu atenção. Meu pai nunca esteve presente. Meu pai sempre foi uma pessoa omissa. Tem um caso bonito, inclusive, né? Eu me recordo de um cliente falando, né? Que e ele acordou depois na clínica, né? Que ele fez o pai dele chorar, Valtão. Ele fez o Valtão porque ele cobrava do pai, olha só, ele cobrava do pai com carinho e atenção,
que o pai dele nunca tinha parado para jogar uma bola para ele. E assim, ele contando a discussão, assim, sabe? Que ele chegou, discutiu com o pai dele, que ele fez, que não sei o quê. Aí eu falei, pô, tá bom, seu pai fez isso com você, né? Bom, interessante. Você sabe como que foi o tratamento do seu avô com o seu pai? Meu avô nunca teve presente, meu avô também ficava viajando de cada 40, 60 dias, aparecia em casa uma vez por mês e depois já sumia de novo, nunca teve contato com meu pai. Aí eu falei, interessante. Como é que você, sabendo disso, como é que você quer cobrar do seu pai algo que ele também não teve? Como é que você quer uma pessoa que nunca teve isso, como é que você quer cobrar uma pessoa que não tem a experiência disso para poder te fornecer? E aí, olha só, ele respirou, parou, e ele lembrou do seguinte detalhe. Ele estava fazendo a mesma coisa com o filho dele. Ele estava fazendo a mesma coisa com o filho dele. Porque da forma que ele estava correndo, que ele estava ali, o programa dele era o problema com o pai, que ele veio tratar, era justamente essa falta de amor com o pai. Mas ele já era pai. E aí quando ele fez isso, ele assustou. Ele falou, meu Deus do céu, verdade. Aí ele começou a fazer a conta. Se meu bisavô não parava para fazer essas coisas com meu pai, né? Meu avô não parava para fazer isso com meu pai, automaticamente meu pai repetiu comigo. E eu já estou repetindo com o meu filho. E ele então começou a chorar na mesa. Ele começou ali a conectar e falou, olha, como é que eu faço agora? Eu falei, agora você perdoa seu pai e perdoa seu filho. Né? Você, não digo nem perdoar, porque eu acho que a palavra perdão é uma questão muito pesada. Né? Porque a pessoa também, a palavra perdão, dentro do meu olhar terapêutico, é uma coisa muito pesada. A gente tem que realmente assentir, é dizer sim como foi. Né? Às vezes as pessoas podem até, se não concordar, transfira minhas palavras, né? Me aceite com carinho, com amor. Mas eu acho que o termo correto seria assentir. É dizer sim para o que foi, da forma como foi. Porque não tem, a única coisa que a gente não pode fazer é mudar o passado. Então você assentir, falar, tá bem, tá, é assim, foi, simples assim. Então eu me rendo, eu aceito, não tenho o que fazer. Né? Então você desarma, porque o perdoar, geralmente você se coloca em uma situação superior àquela pessoa. Então quer dizer, se eu não te perdoar, você vai ver. Então quer dizer, eu estou me colocando acima. E quando eu assento, eu simplesmente falo, não, tudo bem. Eu pacifico a questão internamente e falo, não, tudo bem, foi perfeito como foi. Eu não consigo modificar isso, mas vamos ressignificar isso. Eu vou dar um lugar interno meu para a gente poder ressignificar isso. Né? Então, realmente, o perdão é mais pesado. Muitos falam do perdão, né? Hoje, muito perdão. Vamos perdoar. Tá, mas o perdão quer dizer que às vezes você está se colocando numa situação superior a outra pessoa. Então, também eu não gosto muito dessa terminologia, mas é uma coisa minha como terapeuta, né? Eu gosto sempre de dizer assentir ao passado. Então, porque o passado está lá, aconteceu. Não dá para a gente fazer uma amnésia e falar, não existe seu passado, não aconteceu, tal. Então eu falo, olha, tudo bem, isso também foi como foi, né? Como diz na programação linguística, não tem certo nem errado, só apenas um resultado. Aquilo foi feito dentro dos recursos que aquela pessoa tinha naquele momento. Então, talvez se ela tivesse consciência disso também, naquela época ela faria diferente. Né? Então, simplesmente a gente começa a sentir com a programação linguística. E isso que é interessante do processo, que muitas pessoas questionam hoje a constelação familiar, o pensamento sistêmico, é justamente essa ferramenta. É você olhar, ver o que está acontecendo, como foi o passado, respirar, assentir e resolver fazer diferente. Como foi exatamente da mesma forma do vídeo do burrão que nós assistimos hoje. Ele pôde ali, tá certo que ele não fez uma terapia, mas ele acordou, ele deu um clique nele, que ele falou, opa, peraí, vou fazer a mesma coisa com meu pai? Não quero, eu posso fazer diferente. E talvez não faça a mesma coisa com o filho. Eu tenho alguns casos também de pessoas que têm problemas, às vezes, com o divórcio, né? Que vê os pais brigando, eu conheço gente, inclusive, que está no quarto relacionamento, porque a vida do pai e da mãe era um inferno. Né? E eu já peguei isso na cadeira. Né? 4 relacionamentos diferentes e os 4 no inferno. Por quê? Ele busca exatamente a mesma compensação, aquela mesma situação nos seus relacionamentos, da forma que ele viu e experimentou quando seus pais eram pequenos. Então, o que eu faço? Eu consigo, então, ao fazer a ferramenta de constelação sistêmica, olhar para isso e falar, olha, eu deixo com vocês o que é de vocês e eu escolho fazer diferente. Eu posso fazer diferente como um adulto sadio. Eu olho para isso e falo, não, tudo bem, isso é uma coisa de vocês. E a gente brinca, inclusive, que a gente é ovelha negra, Valtão.
Porque você sai daquela zona de conforto e você, ao optar fazer diferente, você faz diferente, você olha, é olhado até diferente pelo sistema, para aquele destino familiar. Fala, opa, peraí, se eu estou fazendo diferente, né, talvez eu possa me desconectar desse padrão familiar e ir para um outro padrão. E quando eu faço isso, eu começo a me sentir a famosa ovelha negra, porque eu saí daquele destino familiar. É muito doido, é muito louco, porque às vezes a pessoa entra em parafuso justamente por isso. Aí ela quer voltar para aquele sistema, mas agora ela decidiu fazer diferente. Mas lembrando, aquele sistema, ela toma consciência, e uma mente expandida nunca mais volta para a situação anterior. Aí é uma questão de opção, não mais de padrão de automático, porque ela agora já sabe o que está acontecendo. Então isso que é interessante nessa virada de chave aqui que eu tô falando com vocês. Tô falando com vocês aqui na live, mas tô falando com o Valtão, que a gente tá numa uma conversa aqui, né? Então é isso, tá? Então é este padrão, nós pegamos, nós entendemos esse padrão, nós ressignificamos isso, nós assentimos esse passado e com isso a gente pode escolher de fazer diferente. Então essa é a dica de milhões de hoje, né? Que a gente traz hoje aqui no programa, com essa reflexão do burrão, do embrulha para presente aí, que é fantástico. E assim, para a gente poder fazer esse programa, veja, olha o conteúdo que foi esse programa hoje, porque um ouvinte viu um vídeo interessante, falou, olha, eu gostaria que você comentasse esse vídeo pra gente aqui na internet e no programa. Você pode fazer isso? Esse programa, ó, você mandou, estou respondendo ao vivo, e se Deus quiser, ajudando milhares de pessoas, porque realmente, quando você para e começa a entender como você funciona, como as lealdades invisíveis que você tem ali, você começa a questionar isso, você começa a quebrar esses paradigmas. E quando você quebra esses paradigmas, você evolui. Então eu posso escolher fazer diferente do meu sistema e fazer de uma forma respeitosa, né? Inclusive com relação à traição, viu, Walter? Muitos casos de traição também, porque pai e mãe né, tiveram relação conturbada lá atrás e hoje a pessoa segue para aquele padrão. E aí quando a gente desbloqueia isso na pessoa, você fala, meu Deus do céu. Outro padrão que é muito comum, Valtão, é a escassez alimentar antigamente. Então a gente pega assim, olha, é muito legal você pegar o Niltinho lá do Rio de Janeiro, o Niltinho acabou de entrar aqui na live. O Niltinho, obrigado, viu? Um abraço para todos aí do Rio de Janeiro. Então assim, a gente pega muito padrão familiar, inclusive, que pessoa com muita escassez antigamente, ela hoje se torna uma pessoa extremamente obesa na compensação daquele sistema. Já que o meu sistema não teve, eu vou lá e descabelo em cima disso. E aí a pessoa se torna obesa porque agora eu posso escolher. E eu me incluo nisso. Eu me lembro, olha só como isso é importante, também outra coisa falando. Eu lembro que quando eu era pequeno, a gente não tinha uma situação favorável em casa, né? Então não era faltava, mas também não sobrava. Era uma coisa bem justa. E no meu colégio, inclusive, eu lembro que na hora do intervalo, ficava de um lado uma barraca de hot dog e do outro lado uma barraca de salgadinho. Meu, aquele cheiro era uma coisa assim que empesteava a gente. Eu era pequenininho, mas já era baixinho e gordinho, né? Cara, aquilo era uma coisa fantástica, que eu ficava babando. Cara, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz é entrar nesse lugar e detonava. Detonava, comia mesmo sem dó nem caridade. Mas aí acontece, pum, explode. Né? Então eu vou matar as minhas ansiedades, as minhas necessidades, porque agora eu posso fazer. Né? E aí eu vou lá e estouro isso. Né? Ou mesmo, a pessoa fica sovina, não posso gastar, porque, nossa, eu passei necessidade lá no passado, então eu não posso gastar. E às vezes a pessoa tem muito, tá diferente a situação. E aí a gente entra na questão, inclusive, da escassez. Às vezes a pessoa é milionária por fora, tem muito dinheiro, mas ela é escassa por dentro. Porque ela segura tanto que ela não pode viver. Ela concentra a renda com medo de perder, com medo de não ter aquilo. Mas isso aqui fica um papo para o nosso próximo programa. Já são 23 horas com 55 minutos. Não tem mais uma pausa não, né, Valtão? Não, né? Então tá. Ninguém ligou hoje, nem São Paulo, nem... Né? Por que o seu será que São Paulo? Né, com a IOC? Eu acho que estão de greve hoje, acho que já foram dormir hoje, mas tudo bem. De toda forma, eu queria deixar um abraço para eles, para todo mundo aí, um beijão para vocês todos. Bom, 23 horas com 56 minutos, vou me despedindo por aqui. Queria agradecer a todos que participaram desse programa essa noite. Valtão, muito obrigado pela parceria mais uma vez. Maciel e Belém Paredes, muito obrigado mais uma vez por tudo aí. Queria agradecer também ao professor Lucas Naves, né, o meu hipnoterapeuta lá, que eu tenho muita honra com ele. Estou no projeto lá dos 300 terapeutas que estão atendendo o pessoal gratuitamente lá no Rio Grande do Sul. Né.
Você vê, era para ser 60 terapeutas, ele juntou 300 e tem mais gente na fila de espera. E agora a gente está precisando. Se você conhece alguém lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região ali, olha, entre em contato. Se quiser mandar um direct para mim, eu indico para vocês depois o link lá no WhatsApp para pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, que estão precisando de tratamento terapêutico. Manda para mim, eu mando o link para vocês, porque nós estamos com mais de 300 terapeutas agora cadastrados. E agora a gente está esperando demanda por essas pessoas que estão pedindo ajuda. Então, você quer mandar para mim, ou manda no meu WhatsApp no 11 947 11 0655, fala, olha, eu tenho conhecidos no Rio Grande do Sul. Eu vou mandar o link para vocês dispararem para esse pessoal lá que estão precisando de apoio, né, terapêutico, inclusive, para a pessoa poder respirar e voltar para o eixo. Então, manda o direct para mim no WhatsApp, ou no WhatsApp, no 11 947 11 0655, ou no meu Instagram, no @Claudio_S_Padovani, e se inscreve lá e manda um direct para mim, que eu mando o link para vocês. Tá bom? Sem mais tempo por hoje, muito obrigado para vocês, obrigado Deus, obrigado mundo, fui, buenas noches! Ó, gostei desse! Gostei! Boa noite, gente. Tô ficando aqui. Miltinho, boa noite. Obrigado por todos vocês. Tô sacaneando lá com o Valtão. Olha o Valtão lá. Olha o Valtão lá. Olha lá o Valtão lá. Eita. Aqui é ao vivo. Gente, muito obrigado mais uma vez por hoje, né? Se Deus quiser, semana que vem estou de volta aqui no programa da Hora é Essa. Conto com a participação de todos vocês. Se depois que fizer sentir esse programa, mandar para alguém, manda lá para alguém, compartilha, fala o que a gente está fazendo. É um programa para vocês, estou falando muita coisa com relação ao desenvolvimento humano. E fica aqui a dica. Quer participar? Mande sua dica, que eu vou responder aqui online, vou responder ao vivo no programa, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e fui!